recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Estamos aqui com a delegada de polícia para falar sobre o assunto, que é um dos assuntos que mais a gente também comenta, que é sobre o crime de maus tratos. Meu nome é Letícia Marques de Menezes, sou delegada de polícia, estou lotada aqui na delegacia de Abaetetuba. O crime de maus tratos, ele está previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. O artigo 32, ele traz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, todas essas condutas configuram crime de maus tratos. Mas qual é a definição do maus tratos? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da Resolução 1236 de 2018, traz a definição de maus tratos, que é qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou através de negligência, imprudência ou imperícia, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. A senhora consegue citar para a gente mais ou menos um exemplo desses crimes? Com certeza. O crime de maus tratos, ele não vai se configurar apenas naquela agressão física. Então, além da agressão física, temos abandono de animais, também configura maus tratos, o fato de você privar aquele animal de uma alimentação adequada, de água, temperatura ambiente, o fato também de você colocar o animal em local insalubre, então sem higiene, sem condições adequadas naquele ambiente. Também o fato de você impedir a movimentação daquele animal ou o descanso. Existem alguns exemplos, que são exemplos reais, infelizmente, principalmente o abandono, a agressão física. Também é importante ressaltar aqui que se você coloca a guia no animal de forma muito apertada, isso também vai configurar o crime de maus tratos. E aí a gente vai aqui para saber, como a senhora trabalha aí direto na segurança pública, são os que mais recebem aqui os chamados das denúncias. E aí eu queria que a senhora pudesse nos esclarecer mais ou menos quais são as principais causas que chegam sobre o relato desses crimes. Quais mais se é comentado, se chega ali, se fala sobre animais acorrentados, se é de abandono, enfim. A gente recebe muito, além da agressão física, o abandono do animal. Infelizmente, existe ainda essa cultura ruim, que eu digo, de abandono animal, principalmente na velhice, quando ele está doente. E isso configura maus tratos. Também, como comentei, a questão da guia. A gente tem que se conscientizar que você limitar o animal, aquela guia apertada, isso causa dor, sofrimento no animal. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a gostar dos animais, mas você tem o dever de respeitá-los. Doutora, a gente acabou de ver aqui a senhora falar sobre as principais causas, que vai falar aqui sobre a violência física, o abandono. E aí a gente quer saber identificar como nós podemos saber que o animal está sofrendo crime de maus tratos dentro de casa. Principalmente agora, nesse período que a gente sabe que muitos viajaram, Tem aqui o final do ano, deixando ali o animal sem alimento, sem água. Como este vizinho pode identificar se de fato esse animal está sofrendo crime ali dentro de casa, para que ele não faça uma denúncia ali em vão, uma denúncia falsa, e poder ajudar aquele animal da melhor forma. Um animal que é maltratado, ele sempre vai manifestar sinais. Temos os sinais que são sinais físicos. Então, aquele animal que tem hematomas, fraturas, feridas abertas, cicatrizes, isso aí é um sinal que o animal está sendo maltratado. Temos também os comportamentos. Então, o comportamento incomum daquele animal. Então, o medo excessivo, uma agressividade repentina. Então, aquele animal que era dócil, ele começa a apresentar agressividade. Temos a apatia também. Então, o animal que ele fazia determinadas atividades, ele não quer mais fazer. O isolamento.
temos também as condições de vida do animal, que a gente tem que observar. Então, um espaço confinado, né, um espaço inadequado, né, sem circulação ali de ventilação, né, temos também a falta de higiene. Então, aquele animal que está num ambiente salubre, né, local sujo, com acúmulo de fezes, e também a falta de recursos básicos. Um animal sem acesso à alimentação, água. Então, isso tudo são sinais aí que o animal está sendo maltratado. Né, doutora? A gente vê aí muitos casos e muitos relatos aqui de animais que são abandonados dentro de casas, que os tutores acabam viajando e não tem essa percepção do crime que está sendo cometido contra aquele animal. Outra coisa também que a gente quer lembrar e falar, né, é sobre o animal que acaba saindo de casa, não tem acesso à rua, e o tutor acaba não tendo esta noção do perigo que esse animal, além de correr, né, contra a própria vida, colocando também um condutor de veículo a sofrer um acidente juntamente com aquele animal. Fale mais sobre este assunto, que também é muito importante para a gente ter o conhecimento desta responsabilidade com a vida deste animal. Exatamente. Um tutor, ele tem que se responsabilizar pelo seu animal. Então, lugar de animal é dentro de casa, em um local seguro. Então, se a sua casa ela tem uma janela ou alguma porta que dá acesso à rua, coloque grade, coloque tela, mas evite que o seu animal saia. Por quê? Porque se ele sair sem sua supervisão, né, na guia, de forma correta, ele pode adquirir doenças, né? Ele pode, inclusive, ocasionar, né, um acidente de trânsito. Então, ainda ele pode falecer, né? Então, tudo isso pode acontecer se o animal tem acesso à rua sem estar devidamente com a guia. Então, você quer passear com o seu cachorro ou gato? Coloque a guia, porque isso protege o seu animal e também protege a população. E que a gente tem muito aquela polêmica, né, que o tutor briga com o condutor do veículo que atropelou o animal dele e na hora não se sabe a quem responsabilizar essa situação, né? É o dono do animal que deixou o animal ter acesso à rua ou o condutor que estava ali na sua via e não prestou atenção que o animal estava correndo, enfim, causando aquele acidente. Então, assim, são dúvidas que tem, porque a gente vê o quê? Muitas reclamações, o tutor culpando ao condutor do veículo e o condutor do veículo não sabendo nem o que fazer numa hora daquela. Então, dentro desses crimes, eles configuram também um crime de maus tratos em relação a isso? Exatamente, porque aquele acesso à rua, né, de forma inadequada, sem a guia, né, sem sua supervisão, pode ocasionar acidente de trânsito, né, e, como eu falei, pode inclusive configurar um abandono ao animal, né? Então, isso tudo também são formas aí de crime de maus tratos. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma denúncia, um vizinho, alguém quiser fazer uma denúncia sobre crime de maus tratos, como é que ele pode proceder sobre isso? Bom, primeiro é importante ressaltar que qualquer pessoa pode realizar a denúncia. Você pode comparecer na delegacia de polícia, caso não queira se identificar, você pode fazer no Disque Denúncia, ligando 181 ou através do WhatsApp. O DDD é 91981159181. Também é possível, através lá, você pode comparecer ao Ministério Público, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui de Abaetetuba. Então, são diversas formas que aquele indivíduo pode realizar a denúncia. Aqui o programa HVA na TV, agradecer a sua participação aí, seus esclarecimentos, e com certeza vão tirar dúvida de muitos tutores aí que não têm noção do que pode e o que significa crime de maus tratos, se estão ou não cometendo. Então a gente volta num próximo programa aqui, para que a senhora possa esclarecer ainda mais perguntas que a gente tem, para que o povo esteja realmente inteirado, para poder conhecer, saber e proteger o seu animal, proteger o animal do vizinho, para que os animais vivam bem dentro de uma sociedade aqui que a gente tem, principalmente em Abaetetuba. Eu agradeço também pelo convite, tá? Fico feliz porque acredito que a gente pode aí fazer a comunicação, né? Alertar a população. O principal meio de se evitar é a informação. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações,
cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA, um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Vem, vem. Vem. Cá, cá. Pega na Estamos aqui na entrada do rio Abaeté para falar um relato que aconteceu de uns animais que foram abandonados na data de hoje pela manhã. Um casal que estava indo trabalhar na sua embarcação encontrou esses animais dentro da água, tentando sobreviver para conseguir subir e sair da água. Então nós estamos aqui com uma das pessoas que esteve dentro dessa embarcação, que conseguiu fazer esse resgate desses animais que foram abandonados aqui na entrada do rio Abaeté. E estamos aqui para ouvi-la. Ela não quer se expor, com certeza ela tem medo de estar se expondo, então a gente não vai expor ela aqui. Ela vai estar falando, conversando com a gente neste momento, mas nós não vamos estar apresentando ela. Então eu quero perguntar para ela, como foi que aconteceu, que vocês foram trabalhar, como foi esse relato? Explique para a gente de que vocês encontraram esses animais. Eu e meu marido, nós estávamos voltando do interior. Quando eu avistei um deles, dos cachorros. Aí eu avisei para ele, ele fez o retorno da boadeira e fizemos o resgate dos 3 cachorrinhos. Pela situação em que eu vi que eles estavam, provavelmente eles foram jogados na água e de lá eles conseguiram chegar até o galho de uma árvore que estava submersa, né? E eles tentavam se equilibrar em cima do galho, que quando eu cheguei, o cachorrinho branquinho, logo veio pro meu lado, logo veio para subir na voadeira. E os outros 2 foi mais difícil de conseguir resgatar, né? Que eles não queriam, eles estavam mais acanhados. Então, provavelmente mesmo foi
uma situação não só de abandono, mas também eles queriam matar os animais. Porque eles jogaram na água grande, né, agora nesse período de água grande, eles jogaram para os animais se afogarem e morrer. Ninguém ia saber de nada. E que horas foi esse horário que vocês passaram, mais ou menos? Ou mais 8h17. Da manhã. Sim. E o estado desses animais que você localizou, eles estavam como? Com frio? Estava tremendo, de frio, muito magro, estava muito magro. Provavelmente eles já vinham, né, de uma situação de maus tratos, porque eles são um filhote e eles estavam parecendo os ossos, os ossinhos assim deles. E aí, quando você resgatou ele, que você tirou da água, o que você fez nesse exato momento? Eu levei para o porto, onde a gente sempre desembarca. E dei comida, água para eles. Aí depois eu fui para casa e daí cheguei na responsabilidade da minha vizinha até ele buscar. Porque eles ainda não foram adotados, né? E você contou pra gente que você também está com vários animais que você adotou, né? Você sim, teve aí para ajudar esses animais que estavam em situação de rua também. Você é uma das que tem adotado animais que estão em situação de rua. Então você já está com a casa cheia de animais, como você falou, né? E acabou que você foi levar ele e deixar lá na responsabilidade com a sua amiga, isso, vizinha, né? Não, quando eu desembarquei, que a gente veio com muita sacola, não tinha como eu trazer eles, Entendi. Entendeu? Levar para casa. Eu deixei eles lá por enquanto e ia voltar para buscar. Você viu aí o relato da situação em que esses animais foram encontrados, localizados. Gente, é uma situação muito triste, a forma em que esses animais vêm sendo abandonados em Abaetetuba. Esse fato teve um desfecho. Graças a Deus os animais eles foram retirados da água, saíram daquele risco de afogamento. Pedimos aqui apoio, colaboração dos órgãos que possam dar mais atenção a esse fato. Tanto o órgão de proteção, temos também aqui a delegacia, que seria muito bom investigar e saber o que foi que aconteceu, para que cenas como essa não se repitam mais em Abaetetuba. Porque o que a gente vem acompanhando são casos de abandono um pior que o outro, da pior forma. Eles não se contentam só em abandonar, mas abandonam em situações onde coloca a vida desses pets, desses animais, em risco, colocando eles em sofrimento. Então nós precisamos nos mobilizar e fazer isso parar de acontecer em Abaetetuba. Nós queremos frear esses maus tratos, porque isso aqui não é legal de se ver. Animais passando por situações como essa. Então fica aí o nosso apelo para que as autoridades municipais possam tomar providências enquanto fatos como esse não se repitam mais. Gente, a gente viu aí essa reportagem muito triste e sempre a Beth tem acompanhado a gente nesses casos aqui que vem acontecendo em Abaetetuba, que são esses casos de maus tratos. E a Beth está aqui com a gente para falar um pouco dessa situação que a gente acabou de assistir aqui, né, Beth? Um caso, um relato dessa situação dos animais que foram jogados na água, abandonados de uma forma cruel, perversa. A gente não tem um adjetivo que a gente possa aplicar numa situação dessa, numa pessoa que faz uma brutalidade dessa com esses animais que são tão pequenos e indefesos, né, Beth? Exatamente, Marcione, como vocês viram, né? É uma situação muito triste, né? É algo que revolta a gente e por pouco esses animais não morreram, né? Graças a Deus, né? Deus enviou anjos, que foram aquele casal, para ajudar os animais, né, a serem resgatados, até porque, como você viu, né, nas imagens, é um local de difícil acesso, né? Para nós humanos, imagina para animais, onde não tinha nenhuma casa próxima. Então isso aí é o que mais entristece a gente, né? Porque quando abandonam onde tem pessoas para ver, né, tem humanos lá para identificar, para prestar ajuda, mas por sorte, né, foi que aquele casal apareceu e salvou aqueles cachorros. Então é uma situação muito triste, revoltante. E estamos muito indignados com essa situação. Mais um caso de muitos que a gente acompanha diariamente.
E é tantos os casos que a gente não consegue contar os números. Se a gente já imagina que já viu de tudo contra os animais e me aparece uma dessa em meio período de 2025. A gente está no meio, mas está quase chegando no meio. 2025 já deveria ter mudado essa situação. E tudo isso poderia ser evitado se houvesse castrações. Castrações, muito importante. Beth, tu tocou no assunto fundamental. Castração é a solução do problema dos abandonos e dos maus tratos. Sem castração, não tem como a gente dar conta de tantos animais sendo abandonados, de tanta gente maltratando. É tanto animal que você passa em cada esquina, você não consegue contar o número de animais que estão jogados pela rua, não é verdade? Tanto é que no bairro em que nós fomos fazer a matéria, a gravação, a gente se deparou com muitos animais pela rua. Muito. Cada esquina que a gente passava é lotes. Gente, não, vocês não têm noção, não é um animal, não é 2 animais, é lote de animais ali em cada esquina. Como é que pode chegar nesse estado? As pessoas elas não têm condição de castrar, precisa de uma política pública, né, Beth? Uma política pública que possa castrar, ter a obrigatoriedade de castrar todos os animais para que a gente possa inibir essa situação de maus tratos que acontece aqui. É demais. A gente imagina aqui na cidade, a gente vê um grande número de animais, né? Em todos os cantos, principalmente nos bairros periféricos. Agora você imagina, eu acho que são 72 ilhas que nós temos em Abaetetuba. Ilhas, ramais. Imagina a grande quantidade que tem no total. Que muitos estão bem invisíveis aos olhos da população, né? A gente não consegue ter acesso nem na metade. E isso já é preocupante. Imagina quantos casos a gente não consegue ver, né, ter acesso a essa informação. Quantos estão, nesse momento mesmo, padecendo, morrendo, por falta de ajuda, por falta de castração. E é isso, gente. Fica aí o nosso apelo para que a população, as autoridades possam se solidarizar com os animais que estão vivendo nessas situações, até mesmo com as famílias que não têm condições financeiras de poder castrar, a gente poder junto chegar a uma solução para resolver isso e a gente amanhã não ter que estar com o coração sangrando de ver animais sendo maltratados dessa e até pior, que a gente vê de situações até piores. Então que a gente possa resolver isso aqui em Abaetetuba. Beth, muito obrigada. Muito obrigada, Marcione. Que a gente possa, né, conseguir o mais breve possível soluções para esses acontecimentos, né? E que as pessoas também não abandonem. Gente, se vocês não querem o animal por algum motivo, né, não façam uma crueldade onde leve à morte deles. Entre em contato com grupos de proteção animal, né, com ONGs, protetoras, nas redes sociais. Peçam para divulgar os animais para adoção, tenham um pouco de paciência, que a gente vai estar divulgando, né, orientando também, fazendo trabalho de conscientização. E juntem-se a nós para as lutas em prol dos animais, não só por um grupo, mas sim pela coletividade, porque a gente sabe que são muitos animais, são muitas famílias precisando de atendimento veterinário, de castrações, né, para esses animais. Né, e juntem-se a nós, nos ajudem nessa luta em prol dos animais, porque a luta é pela coletividade também. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba.
Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA, um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Dr. Malaliel, que vai falar aqui, advogado, vai falar aqui tudo sobre os direitos dos pets. Então, doutor, muito obrigada pelo senhor ter aceitado o convite aqui do programa HVA na TV. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marcione. Eu que agradeço essa oportunidade do HVA na TV de estar vindo prestar informações relativas a esses direitos, relativos aos pets, que cada vez é uma coisa que está mais presente na nossa sociedade, esse debate relativo aos animais, aos seus direitos, ao bem-estar dele. Então a gente está aqui para poder esclarecer, tirar algumas dúvidas. Certo. Doutor, quais são os direitos dos nossos pets em casa? Sim, os animais, os nossos pets domésticos, eles já têm a proteção deles estabelecida na própria Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? No artigo 225, lá é colocado que o tratamento cruel, né, e desumano contra os animais, ele é passível de penas, e que o Estado brasileiro se compromete a combater isso. E o Estado brasileiro, ele criou leis infraconstitucionais, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, que lá fala sobre as penas civil, criminais e administrativas para quem pratica esse maltrato. E outra legislação infraconstitucional, que é a Resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no seu artigo 5º, ele estabelece cerca de 29 situações onde pode se configurar um maltrato dos animais, que várias situações em que o animal vai estar sofrendo uma violência. Quando a gente pensa na violência, a gente associa somente a violência física, mas não, o animal ele pode estar sofrendo uma violência psicológica, porque o animal ele é um ser considerado um ser senciente, é um ser que sente dor, um ser que sente medo entre a gente. Então há várias formas dele vir estar sofrendo esses maus tratos. Então ele tem direito a dessa defesa, né, contra esses crimes de maus tratos. Hoje a gente tem lei para defender eles, né? Sim, essas leis a gente chama que são leis são leis inteligentes, porque elas dão oportunidade para o juiz, para quem for ser o relator desses casos, para poder analisar cada caso acima do caso concreto. Cada caso tem sua peculiaridade, para poder chegar às decisões mais justas possíveis, em benefício dos animais. No caso, o animal ele ficar preso o dia inteiro numa coleira. O animal, outra questão de violência, o animal não poder ter os seus comportamentos naturais. Outra também é essencial, animal de água, de alimento adequado. São inúmeras formas que existem de estar prejudicando o animal e estar se enquadrando numa situação de maus tratos. Doutor, a gente vê hoje muito essa questão de adoção, onde o casal ele adota, né? E chega ali um período da vida em que eles se separam. E eles têm um pet. Cada vezes ali está muitos anos na família. E diante desta separação, desta família, deste casal, como ficam os direitos dos pets? Olha, atualmente essas questões elas estão sendo bastante demandadas no judiciário.
E como o Judiciário do Estado brasileiro, as suas leis elas são comprometidas, no caso desde a Constituição, o legislador já prevê isso, que elas são comprometidas em contribuir para o bem-estar do animal, né, em zelar, em criar mecanismo para esse bem-estar. O Judiciário tem apreciado essas demandas sempre focando no bem-estar do animal. E cada caso ele tem suas particularidades, que vão ser avaliados muito na questão particular. Quem se comprometeu em ter o cachorro, quem comprou o cachorro, quem tem a melhor situação financeira, que pode ajudar na situação financeira, quem tem mais tempo para cuidar. Então, não existe uma questão objetiva. Existe uma questão subjetiva que vai ser analisada caso por caso, mas hoje em dia há vários casos. Um caso muito interessante é um caso de um tutor que estava no relacionamento com a sua companheira. Durante esse relacionamento, ele adotou 5 cachorros. E depois, esse indivíduo, ele acabou por separar e deixou os pets com a antiga companheira, sendo que é um custo alto para se manter. Então ela procurou o judiciário, entrou com a demanda, exigindo, porque não se existe a questão não se chama ação de alimentos, né, mas estão entrando com uma ação de pedido de alimento para os pets, e nessa ação o juiz deu um entendimento, analisando a situação que o companheiro que trouxe encargos para a vida dela, que não é só encargo porque tem um encargo com a higiene, tem um encargo com a alimentação, tem um encargo às vezes com serviços de creche, então com serviço de hospedagem, então, saúde, né? A saúde, tudo isso quando vai colocar no fim do mês são valores significativos, né, que vai pesar no bolso do indivíduo. Então nesse caso específico o juiz condenou o antigo companheiro a pagar o custeio das despesas dos animais, né, se comprometendo ali a ajudar nesses custos. Né? Isso. Então quer dizer que agora está sendo estudado mais leis aí de proteção. Isso. E agora recentemente, né, que está tendo uma busca, né, legislativa pela mudança uma nova reforma no Código Civil, que é justamente para acompanhar essas mudanças que tiveram na sociedade, porque até um tempo atrás os animais eles não tinham toda essa importância, né, que eles devem ter, eram colocados de lado por uma questão cultural. Mas hoje em dia a sociedade ficando mais civilizada, então ela está buscando criar esses mecanismos e também efetivar os que já existem para que eles se tornem eficazes para o bem-estar do animal. Aí o Código Civil já busca estabelecer, né, de uma forma mais objetiva, nesse caso a reforma, já há propostas de se colocar a situação, o registro do animal. Olha, recentemente houve a lei, né, que foi sancionada pelo atual presidente, da obrigatoriedade do registro do animal, que é uma forma da pessoa assumir o compromisso. De quem é o cachorro? Por exemplo, às vezes a gente não vê um cachorro pela rua. De quem é o cachorro? Quem é responsável? Quem pegou aquele cachorro? Mas que essa nova obrigatoriedade, não, o cachorro vai ter que ter um chip, o cachorro vai ter que ter um documento, ele vai ser associado a uma pessoa que vai ter a responsabilidade com aquele animal, porque ele necessita de alguns cuidados especiais. Então a legislação ela está mudando de uma forma muito positiva para o bem-estar dos pets. Estão vindo aí nessa nova lei aí que está dando a obrigatoriedade de registro do pet, né? É importante na hora de realizar esse registro ter os dados do casal ali, né? Sim, sim. É muito importante o casal hoje em dia já pensar um pouco mais nisso, porque ele não é só por uma questão, porque há uma responsabilização jurídica, porque às vezes até o abandono, porque como o pet ele sofre até pela ausência de um dos tutores. Às vezes no começo de uma relação, uma separação de forma abrupta para o animal, aquilo às vezes até vai causar uma doença no animal, uma depressão. E isso são comprovados cientificamente por neurocientistas, pelos psicólogos, psiquiatras, pelas pessoas que estudam até a questão da saúde animal mesmo. Doutor, no caso de uma separação, dá um exemplo aqui, não que eu seja casada, tá? Sou solteira, gente. Eu tenho a pet Kiara, se eu fosse casada, tivesse um relacionamento e porventura a gente viesse se separar. Onde eu procuro os direitos da Kiara?
No caso, se já está um conflito, né, uma separação que a gente chama de litígio, né, o ideal é você procurar um advogado, de preferência hoje em dia um profissional, né, que a gente chama de um advogado animalista, né, e uma questão também que é tratada muito hoje em dia também, o direito de família, e procurar uma assessoria, uma consultoria jurídica para analisar o seu caso e ver se essa demanda é viável você entrar no judiciário para buscar esses direitos. Como eu falei, pode um direito ao alimento, os direitos com as despesas, os direitos com os custos do animal, para a manutenção do bem-estar do animal. Então, hoje em dia, o judiciário ele já ampara essas demandas, elas são recebidas, são julgadas. Então, não é mais uma questão, como se diria antigamente, isso é loucura. Não, é a realidade, o que a gente vive, é o animal na importância do lar, um ser importante que vive com a gente, um companheiro, algo que traz um bem-estar, e a forma da gente retribuir isso é contribuindo para o bem-estar, porque é uma questão que se leva, não é o casal, não é a questão, o casal se gosta ou não gosta, se volta ou não volta, não, é a questão do bem-estar do animal ali, de estar com todas as suas necessidades adequadas para a sua vida, seguir de forma tranquila, ficar bem, ele está faltando a questão financeira, quem dos dois tem uma situação financeira que pode arcar melhor, ou a questão do tempo. Então, essas questões vão ser levadas ao judiciário para poder ter uma resposta definitiva, né? Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha toda sexta-feira. A consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA, um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Mais uma vez de volta ao programa HVA na TV, a doutora Letícia. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, Marcione. Eu que agradeço de novo o convite para estar aqui falando sobre os comportamentos dos animais. E hoje nós vamos falar sobre os comportamentos bizarros. Doutora, quais são esses comportamentos bizarros que a gente encontra no nosso pet? Então, tem vários comportamentos aí nos animais que chamam a atenção, né? O ato da coprofagia, de comer as próprias fezes, o pipi no lugar errado, xixi em vários lugares, que não é legal. Aquele cachorro que come tudo da casa do seu tutor, que come os móveis, come o sofá, come a mesa.
são comportamentos bizarros, né? Que a gente pensa, por que que ele tá fazendo aquilo? Não tem sentido dele querer comer uma coisa ali que não tem sabor. E agora a pergunta que vem, que eu quero também lhe fazer. Por que que ele faz isso, doutora? Então, existem várias causas do seu pet estar aí cometendo esses comportamentos bizarros. Por que que o seu cachorro quer comer algo que não tem valor nutricional, o seu cachorrinho ou o seu gato? Porque muitas das vezes pode ser um problema comportamental, ele pode estar ali entediado no dia a dia dele, ele pode estar estressado, ele pode estar depressivo e também pode ser um problema nutricional, alguma falha nutricional aí da dieta dele. Às vezes até uma deficiência enzimática pode influenciar ali os animais a procurarem alimento em lugares inusitados. Você imagina comprar um sofá novinho, sair para trabalhar e quando voltar encontrar ele todo destruído, doutora? O que fazer numa hora dessa? Correr atrás do pet? Não. Na verdade, se a gente agir de forma agressiva com o nosso pet, ele vai entender de uma forma ruim. Por exemplo, se eu tenho um animal que está fazendo aquilo porque ele se sente sozinho, ele está entediado, ele quer chamar minha atenção, se eu respondo aquilo com agressividade, chama a atenção dele, ele vai conseguir o que ele queria, ele conseguiu minha atenção, entendeu? Então ele vai pensar que aquilo ali que ele está fazendo é o certo para conseguir minha atenção. Doutora, como lidar com essa situação? Chegar em casa, muitas das vezes estressado do trabalho, encontrar tudo destruído. Então, tudo finaliza no comportamento animal, né? Que a gente tem que trabalhar com o pet. O que acontece? Os cães, eles são animais naturalmente onívoro-oportunistas. Eles são diferentes dos gatos, que eles são caçadores, né? Os cães, por serem esse animal onívoro-oportunista, isso quer dizer que ele vai querer fuçar, quebrar, cheirar, morder tudo que ele encontrar, porque ele está descobrindo ali o mundo, principalmente o filhote, né? Você não pode deixar o filhote trancado em casa, que se você voltar, vai estar tudo de perna pro ar. Porque ele está fazendo ali aquele comportamento natural dele de descobrir o que é o mundo, o que é comestível e o que não é comestível. Então, a gente nunca pode chegar e já colocar em cima do pet um comportamento agressivo, porque ele não vai entender, muitas vezes era a nossa atenção que ele estava querendo, e não vai ser legal. O que a gente precisa fazer? É seguir algumas dicas de comportamento animal, que é não deixar brinquedo à vontade para o pet. Deixa ele entender que tem momento de brincar. Ensina ele que quando ele fizer as coisas certas, ele será recompensado. Não dá, por exemplo, petisquinho quando não há necessidade, sabe? Na hora de sair, igual foi o que eu falei até no programa passado, não deixar o seu pet com ansiedade de separação. Na hora de sair, não fazer muita festa para sair. Você tem que ir mudando esse comportamento desde filhote. Então, assim como quando a gente adquire um animal, que eu falei da guarda responsável, faz parte da guarda responsável você saber que o seu filhote vai ser daquele jeito, porque é o comportamento natural dos cães. Os cães não são seres humanos, né? A gente tem que saber que a gente está lidando ali com um animal que tem seus comportamentos instintivos. E é do instinto dele que ele vai começar a vida dele sendo assim. Principalmente porque filhotes começam ali a desenvolver a dentição e tem um incômodo na gengiva, né? Então, quanto mais duro for o objeto, mais vai chamar a atenção dele, porque ele vai coçar e aliviar o que ele está sentindo. Aí, de vez em quando, o tutor vem, tá crescendo o dentinho do meu animal. Ele vai ali no pet shop e compra um ursinho. Compra ali um brinquedinho macio e dá para ele. Não vai prender a atenção do seu animal, porque aquilo ali não vai aliviar a coceira dele. Então, ele vai aproveitar e vai roer o pé da sua mesa. Doutora, são situações que parecem até engraçado. Muitas das vezes o animal que destrói sapatos, sandálias. Quantos tutores em casa já não tiveram que reformar as suas coleções de havaianas, porque o pet era comprar uma e ele destruir. Então, essa gravidade, como lidar com toda essa situação? É um problema muito grave, né? Porque, na verdade, partindo ali para o lado mais científico, a gente tem ali alguns desenvolvimentos de patologias a partir desse comportamento do pet.
Existe a síndrome de Pica, que síndrome não é doença, é um conjunto de sintomas, que é uma síndrome em que faz o animal ter interesse em objetos inanimados, e engolir mesmo aquele objeto. Ele não apenas mastiga e deixa de lado, ele engole aquele fio da Havaiana, ele engole plástico, liga de cabelo, coisas assim que chamam a atenção dele e ele ingere. Essa síndrome, ela é muito provocada pelo comportamento, também podendo ter origem nutricional, como eu falei, e também ela é muito recorrente em gatos. Por mais que a gente veja muito caso de corpo estranho em cachorro, em gatos também é muito recorrente. Porque, como eu falei, o gato é um animal muito sentimental e o cão também. Mas o gato ele sofre meio que em silêncio, enquanto o cachorro ele já é mais assim, responsivo, né? Ele já fica logo agressivo, você já percebe logo. O gato não, ele fica sofrendo em silêncio e ele procura ali aquele fio, barbante, cadarço, tudo que chama a atenção dele e começa a ingerir, quando ele já está nesse estado de ter desenvolvido essa síndrome. Então, qual a gravidade dessa situação? É uma obstrução intestinal, é uma perfuração intestinal, uma perfuração que leva o animal a fazer a melena, né, que são as fezes ensanguentadas, e isso são coisas muito graves que podem levar a óbito, né? Então, quando você vê o seu animal tendo esse comportamento, você vai ali partir para a parte da terapia comportamental, claro, você vai tentar resolver, mas é muito importante levar um médico veterinário para fazer um exame ultrassonográfico, porque corpo estranho é grave demais. Qualquer problema comportamental é muito grave para o seu pet. Tanto a causa dele, que é o que ocasionou ele a fazer aquilo, quanto o pós, né? Quanto o que resultou aquilo que ele comeu. Falando sobre o corpo estranho, esse hábito deles comerem é muito sério. A falar ali da madeira da mesa onde ele vai triturando até a comer objetos pérfuro-cortantes, né, que muitas das vezes isso pode acontecer. A gente já teve pets que praticamente foi tirado do intestino quase que uma rede, de tanto ele ficar comendo o fio do lençol na casa lá. O tutor não observou, então quando ele foi observar, foi quando o animal já não estava querendo mais comer, já estava ali apresentando vômito, e faz os exames ali de imagem, enxergou aquele bolo ali dentro. Sim. Falando mais sobre esses comportamentos bizarros, vamos falar sobre o comportamento também do pet ficar comendo as próprias fezes. Acontece muito essa reclamação do pet, o tutor fica doido, não sabe o que faz, tenta seguir a orientação que o fulano manda jogar isso, manda colocar aquilo e nada resolve e o pet continua comendo. Realmente, a coprofagia é um problema muito real ali na vida de vários pets, né? E quando isso acontecer com o seu animal, veterinário urgentemente, porque a gente precisa fazer o check-up nutricional do animal, porque pode ter ali uma deficiência nutricional que leva ele a sentir uma fome excessiva e até interesse nas próprias fezes. E o gato, a gente falando mais assim, pensando no cão, né? E o gato, ele tem esse comportamento de comer as próprias fezes? Então, pode acontecer também, mas a questão do gato é mais com o xixi, né? O gato, quando ele tá estressado, entediado, ele vai fazer ali, marcar o território dele em vários lugares da casa. Ele também pode adquirir o comportamento de comer, como eu falei, da síndrome da lotriofagia. Mais comum em cachorros, pode acontecer também com os felinos. E o perigo desse comportamento para a saúde deles? É altamente perigoso, porque as fezes são ali repletas de bactérias, né? Então, quando o animal ingere, ele pode ter problemas gastrointestinais, principalmente ali, se ele está já com as fezes muito tempo expostas no ambiente, né? Pode vir a ter, sim, consequências gastrointestinais.
Doutora, esse é um assunto muito extenso, né? E dentro desse assunto nós temos também o comportamento de fazer xixi em todos os lugares da casa. Então, o gato, ele é um animal altamente territorialista, né? Como eu falei, ele tem um comportamento caçador, territorialista. Então, quando ele vai querer marcar o território dele, ele vai fazer xixi naquilo que ele pensa que é dele. E a casa toda ele pensa que é dele, né? Então, ele vai ter ali esse comportamento que é bem característico quando a gente vê um gato em pé, fazendo o xixi em algum objeto vertical. Porque ali ele tá pegando aquele objeto, dizendo que é dele, para todo mundo, né? E outra coisa muito recorrente também é quando a gente posiciona a caixinha de areia errada. O que seria errado? Deixar perto de janela, uma caixinha de areia muito pequena para o gato, uma caixinha de areia para 2 gatos, muitas vezes eles não gostam. Colocar pouca areia na caixinha de areia. A areia dentro da caixinha de areia tem que estar ali numa quantidade suficiente para que ele possa enterrar o dejeto dele, senão ele não vai gostar. E tem que estar sempre limpa. Ele fez ali o dejeto, mais rápido possível, vai lá e retira, porque os gatos são animais muito higiênicos. Se ele vê que a caixinha de areia não está do agrado dele, ele vai fazer xixi em outro lugar. O que um tutor pode fazer de imediato para tentar evitar mais essa marcação de território? Existem várias alternativas aí no mercado pet de produtos que auxiliam o cachorrinho a fazer o pipi no lugar certo, tá? Muito importante fazer esse manejo desde filhotinho, né? Porque a gente sabe que mudar comportamento de cachorro adulto é mais difícil. Uma alternativa que eu gosto bastante é ali onde ele tá marcando o território dele, passar desinfetante, cloro cirúrgico, passa bem, limpa aquela área. E uma dica para os gatos é você também fazer isso, passar o cloro cirúrgico, depois tirar bem esse desinfetante com água mesmo e colocar feromônio em cima. Tem vários feromônios aí específicos no mercado que ajudam o animal a não procurar aquela área novamente, entendeu? E aí sim você consegue redirecionar o lugar, fazer o xixi no lugar certo e ele vai entender que ali naquela área ele não vai ter mais interesse. Então, para quem tem um pet que esteja nessa condição, né, doutora, importante procurar um profissional. A doutora está atendendo no HVA, a doutora tem toda essa experiência para falar sobre os comportamentos dos pets e ajudar, né, doutora? Exatamente. Primeiro passo que eu falei só para reforçar de novo. Seu animal tem problema comportamental de comer objeto, de fazer xixi fora do lugar, de coprofagia, é check-up nutricional. Check-up de todo o animal para a gente ver qual que é a causa. Muitas das vezes a gente descobre várias deficiências assim no animal. Obrigada para a senhora estar com a gente no programa. Mais uma vez, o HVA na TV, e recebe com muito amor e carinho para orientar os nossos telespectadores. Um recadinho para você. Mês de abril é um abril laranja, um mês de proteção contra maus tratos dos animais. E o HVA está com a campanha. Toda sexta-feira a consulta é gratuita e você ainda tem 30% de desconto em todos os procedimentos que o seu pet vier a fazer. Então procura o HVA, toda sexta-feira tem o preço promocional dos 30% e a consulta gratuita. Não fique com o seu pet doente em casa, é só procurar o HVA. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa e hoje estamos aqui apresentando esse programa.
Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA, um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Olá, meu nome é Alexia Bentes e hoje no HVA na TV eu estou recebendo a psicóloga Ananda Palheta, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância dos pets na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, Ananda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no HVA, né, para falar um pouco sobre a importância dos pets na saúde mental. E me fala um pouco, a gente sabe que as pessoas têm os seus pets como um ente querido, né? E como é que essa relação ajuda a recuperar as mazelas que as pessoas têm, certas doenças, tanto psicológicas quanto emocionais, até mesmo as físicas? Bom, né, existem estudos científicos já, né, comprovados de que o simples ato de você acariciar o seu pet, ele já libera a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, desde esse pequeno ato até a questão da sociabilidade que vai melhorando, né, na questão dessas pessoas, como você falou, com transtornos, por exemplo, de ansiedade ou depressão, né? Então, isso já ajuda, né, essa relação com os pets. Então, Ananda, me fala um pouco mais sobre esses benefícios que os pets trazem para a vida das pessoas. Certo. Um dos outros benefícios, né, que eles podem trazer é a redução do estresse, como você estava me perguntando, né, sobre essa questão de acariciar o pet, né, da liberação de ocitocina. Isso também ajuda na redução dos níveis de cortisol no cérebro, né. Um outro benefício também é uma criação de rotina, porque um pet, ele exige, né, que você dê comida, dê água numa hora certa, ou então mesmo leve para passear, ou então dê banho. E tudo isso, né, que você vai fazendo com o pet, isso também reflete na nossa vida, né? Que a gente precisa se alimentar, a gente precisa se hidratar, a gente precisa fazer um exercício físico, ou mesmo tomar banho, que é uma questão, assim, para essas pessoas que têm um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão profundo, muitas vezes, né? Então, essa rotina com o pet também ajuda na nossa própria rotina, certo? Você falou a respeito da criação de uma rotina, de ter que cuidar de um outro ser, né? Isso também ajuda ao senso de responsabilidade, tanto nas crianças mesmo, né? Desenvolvimento cognitivo, isso é bem bacana mesmo. Sim, sim. Mesmo também na questão de exercício físico, né? Você levar o seu cachorro para passear, você sair caminhando com ele ou correndo, traz tantos benefícios físicos quanto mentais. Bom, Ananda, e você também falou a respeito da redução dos níveis de estresse, né? A gente sabe que o estresse, hoje em dia, é talvez a maior causa de problemas físicos nas pessoas. Então, como é que essa relação consegue reduzir o estresse? Tem alguma pesquisa que fale a respeito disso? Tem uma pesquisa da Associação Nacional Americana do Coração, né? E aí ela vai falar sobre as pessoas que têm pets em casa, que elas têm menos tendência a ter problemas no coração mesmo, né? Então isso é um ponto muito importante, assim, né, de frisar aqui na entrevista. Bom, e nós tivemos vários relatos, tanto de entrevistados anteriores, quanto pessoas mesmo do nosso convívio, que comprovadamente, quando adotam um pet, acabam se sentindo muito melhor, ajuda na questão de tratamento para ansiedade, depressão e tudo mais. Tem alguma pesquisa a respeito disso? Tem alguma ligação? Existe um estudo, né, que foi feito com pessoas que tinham depressão. E aí elas foram desafiadas a adotar pet. Algumas quiseram, outras não, né? As pessoas que adotaram esses pets, elas
elas puderam se aprofundar ainda mais nessa rotina, né, que eu já havia falado antes, o que ajudou muito no prognóstico delas, né, da depressão. Tem alguma lição que a gente pode tirar dessa questão de ter um pet na nossa vida? A gente sabe que tem muitas campanhas, não compre um pet, adote, mas para pessoas que têm essa tendência a ter um pouco mais de algumas questões físicas, emocionais, mentais, fala um pouquinho sobre isso. Tem alguma lição que a gente pode tirar de todas essas pesquisas que você relatou agora pra gente? Então, né, acho que diante de tudo que foi falado aqui agora, primeiramente, adote um pet, não compre, né? Sabemos que existem muitos abandonados por aí e muitos que ainda são abandonados hoje em dia, todos os dias nas ruas. Então, adotar é essencial, né, primeiramente. E segundo, diante de todos os benefícios que nós apresentamos aqui, né, vale muito a pena ter um pet em casa, né? É uma alegria, é um amor, é um carinho compartilhado. Então, tenha um pet em casa, adote. Bom, e essa foi a participação da psicóloga Ananda aqui no HVA na TV. A gente aprendeu um pouco sobre a importância da relação pets e humanos. Muito obrigada, Ananda. Eu espero te ver em breve aqui no HVA. Eu que agradeço.